Galera, a NVIDIA lançou um novo software para sua biblioteca de aplicativos. Mais um. Eles já têm bastante. Eles já têm o NVIDIA, o GeForce Now para fazer streaming, eles já têm o NVIDIA Broadcast para você usar em suas lives, desfocar o fundo. Eles já têm o NVIDIA Omniverse, que tem coisa pra caramba em IA e modificações que você pode fazer nos jogos. Tem o NVIDIA GeForce Experience e tem também o driver. A boa notícia é que o NVIDIA App, o mais novo membro da família NVIDIA de softwares, ele na verdade vai dar uma vibe meio anel do Senhor dos Anéis, que é um anel para todos conquistar. Ele não vai conquistar todos, mas ele pelo menos vai substituir 2 novos aplicativos. Então vamos dar uma olhada nele. Bom, o NVIDIA App ele está no momento em fase beta, mas vocês já podem acessar, ele já está disponível. Então se você jogar lá na sua barra de pesquisa, jogar NVIDIA PP, que foi o que eu joguei, falta um A, mas ainda assim ele vai conseguir encontrar o site oficial. Basta chegar lá e fazer o download e instalar no seu sistema. O que você precisa para rodar o NVIDIA App? Então o suporte oficial, vendo aqui o FAQ deles, inclui um Pentium G, vai longe na parte de... Engraçado que eles não dão nem geração, é o Pentium G, qualquer um. E processador o Intel Core i3 5 i7 ou maior, também conhecido como i9, e não está dando geração, então tanto faz, pode ser o primeiro i3 já feito. E da parte da AMD nós temos suporte FX, Ryzen 3, 5, 7, 9 Threadripper ou maior. Você que tiver um AMD EPIC, você também está coberto aqui, seu servidor pode instalar. E a parte das placas de vídeo, que é o que deve preocupar mais a galera, é que você vai ter suporte a série RTX 203040 completa, mas também as placas mais antigas, 800, 900, série 10, série 16, ou seja, só a galera que está na série 700 para trás. Então, se você ainda não trocou sua GTX 760, a NVIDIA está dando uns sinais para você aqui. E na parte de gráficos para notebooks, meio que tudo, porque MX100, MX200, MX300, 800, série 800M para frente, a maior parte das pessoas devem conseguir rodar esse aplicativo. E você tem que ter 600 MB de espaço e 2 GB de memória. 2 GB de memória! Isso não cobre o Windows, mas beleza, dá para usar, segundo a NVIDIA. Eu estou fazendo esse processo de instalação sem desinstalar os softwares anteriores. Não estou nem desinstalando o GeForce Experience e nem estou fazendo uma instalação limpa de driver. Vamos ver como é que ele vai lidar, já que em teoria esse aplicativo deve substituir os dois. E assim, é muito bem-vindo porque, especialmente quando a gente fala do software de driver, ele está bem datado. Ele está com uma carinha de Windows 98, talvez Windows 98 no máximo, essas telas cinzas aí. E até tem algumas placas e ícones que estão sendo usados nele que mostram o quanto ele é velho. É uma interface que eles não mexem há muito tempo. A interface do GeForce Experience, em contrapartida, ela já é bem mais recente, ela já é organizada de um jeito que me agrada, mas você acabava tendo essa questão de, se você quer mexer nas configurações do driver, tem que ir no painel de controle. Se você quer mexer em gameplay e gravação, você vai para o GeForce Experience. Se você quer borrar o fundo, você tem que ir para o NVIDIA Broadcast. Então realmente a coisa está meio pulverizada. Beleza, temos aqui instalação de GeForce Experience para o NVIDIA App, transfere as suas preferências. Tá bom, vai trazer todos os meus erros de configuração do painel de controle, vai vir. Não tem uma barra de progressão, você tem que dar um salto de fé. A tela diz que está instalando, confia. Em nome da jaqueta de couro do Jensen, nós estamos instalando para você esse software, juro. Eu acho que eu prefiro a interface da AMD porque ela te dá uma estimativa de tempo que nunca é cumprida. Sempre é um tempo diferente do que aparece lá embaixo, mas pelo menos te dava a falsa impressão de que estava progredindo. Eu acho que instalou. Instalou. Ok, estamos aqui com ele pronto. Legal, ele já começou me dando 2 opções aqui. Driver Game Ready para jogadores e Drive NVIDIA Studio para criadores. O que eu recomendo para vocês na escolha aqui? Dê preferência pro Game Ready se você for jogar jogos, especialmente os lançamentos, porque os Drivers Game Ready, nós temos novos lançamentos com praticamente qualquer jogo relevante que é lançado, vem esse driver para as correções. É uma coisa que você precisa mexer com mais frequência. O driver NVIDIA Studio eu recomendaria mais para quem trabalha muito com aplicações aí de renderização de vídeo, de edição de vídeo, modelagem 3D. Esses são drivers que têm uma frequência menor de atualização e são mais focadas nessas aplicações. Normalmente quando você tem um PC para trabalhar, você não está preocupado em rodar o último lançamento, você está preocupado em estabilidade. Você quer ligar ele todo dia e todo dia ele está ali estável para você trabalhar. E legal que ele está abrindo, te dando essa opção. Então esse é um PC que a gente joga, então nós vamos querer o driver Game Ready. Essa é uma funcionalidade que estava no GeForce Experience, está perguntando se quer atualizar os games automaticamente, as configurações deles, para otimizar para o seu hardware. Então o GeForce Experience tinha essa função e está vindo para o NVIDIA App. Ele vê quais as especificações do seu PC e configura os jogos baseados nas suas... quanto você tem de placa de vídeo, de memória, tentando otimizar a performance e qualidade gráfica. Eu vou desabilitar porque eu não quero que ele fusse dos meus games. Sobreposição, beleza, esse nós vamos. Esse é o que mostra funcionalidades por cima do jogo que você pode habilitar enquanto está jogando. Faça resgate de recompensas exclusivas.
ele dá umas coisas no Call of Duty. E agora, senhores, a parte mais importante. Neste momento na tela não está a tela de login. Até que enfim a NVIDIA parou de forçar a gente a fazer um login para usar o GeForce Experience ou essas funcionalidades. Então a mais nova adição é a remoção dessa tela. Obrigado, NVIDIA. Bem mais fácil. Beleza, então estamos na tela inicial. Quais são as funcionalidades que a gente tem aqui? Ele puxou alguns games que já são instalados. Você tem as duas possibilidades, por exemplo, aqui em Skull and Bones, você tem a opção de jogar, não recomendo, e você tem a opção de ir para as configurações. E aqui ele já está trazendo informações do game. Qual é a configuração gráfica que a gente está usando agora e qual é a configuração que ele indica baseado no hardware que a gente tem aqui. Você pode buscar a otimização, a gente está aqui bem no recomendado, mas dá para puxar em direção à qualidade ou em direção ao desempenho. Aí você clica em otimizar e a magia acontece. Ele vai lá e aplica essas coisas pra gente. E aqui tá uma coisa muito maneira. E agora eu vi vantagem já de cara. Eu tava estranhando essas configurações aqui, configuração do driver, e tava olhando aqui, essas são aquelas configurações que a gente tinha que entrar no painel de controle, no software antigo, e procurar lá nas configurações 3D. Elas vieram pra cá. Então tá aqui, você pode ligar, por exemplo, o NVIDIA HDR, que não tem compatibilidade com as peças que a gente tá usando aqui, mas tem outras coisas que a gente antes tinha que mexer lá, tipo forçar a sincronia vertical, você podia gerenciamento de energia do sistema, taxa máxima de quadros. Você tem várias daquelas coisas que a gente tinha que acessar o controlador ali, o painel de controle da NVIDIA, agora tá aqui, ó, junto com as outras configurações que antes a gente via no GeForce Experience. Maneiro, ó, tem a configuração inclusive por programa ou as configurações globais. É basicamente aqueles ajustes que a gente tinha lá no painel de controle, mas que estão aqui. Descendo mais, ainda na página inicial, então depois da nossa biblioteca de games, está vindo aqui, como o anel não é para todos controlar ainda, que nem um anel do Senhor dos Anéis, infelizmente alguns anéis estão espalhados por aqui. E o software já recomenda eles. Então, por exemplo, o GeForce Now continua separado, o software de stream deles. O NVIDIA Broadcast também, que é aquele que você vai usar para tirar os ruídos do microfone, você vai usar para borrar ou trocar o fundo que está atrás de você. NVIDIA Omniverse, tem todas as ferramentas da NVIDIA para você fazer a troca aí de criar conteúdos em 3D, usar o Machine Learning e as acelerações de hardware deles, tá por aqui também. NVIDIA Canvas é uma função curiosa para você desenhar e deixar a IA mexer nas coisas para você. E duas ferramentas, medição de performance. Tem uma dentro do NVIDIA App, mas você também tem o iCatch e também o FrameView, são duas ferramentas para você fazer medição de performance do seu sistema, que você pode também baixar separadamente, mas já vou mostrar que tem algumas funções que já estão aqui. Ok, próxima aba aqui nós temos uma bem importante que é a dos drivers. Então nós temos a opção de baixar os drivers mais recentes. Ele me deu a opção de reinstalar o driver que eu já tenho. Essa é a novidade. Normalmente ele te dava só a opção de procurar se tinha drivers novos. Se não tivesse drivers novos, ele baixava, ele só dizia você já está no driver mais atualizado. Ele me deu a opção de... Ah não, saiu um hoje. 1º de fevereiro, acabou de sair. Não, isso aqui é 21 de fevereiro. Eu não sei porque ele está deixando eu reinstalar o driver que eu já tenho. Mas se eu tivesse com o driver desatualizado, ele poderia ir lá, já me avisar e instalar de forma automatizada. Eu até posso deixar ele fazer isso de forma automática. Por conta, ele vai lá e faz esses downloads e instala para mim em segundo plano. Já trouxe suporte a algumas funções. Então, por exemplo, né, olhando esse driver mais recente, é ele que vai dar o suporte ao RTX HDR, ao Dynamic Vibrance e também deu umas melhoradinhas aqui no Tom Clancy's. Tá dando uns pau aí na Vulkan. Próxima aba, então essa aqui a gente já meio que elementos gráficos a gente já tinha acessado através daqui. Se a gente fosse por configurações, né, pulava direto para essa aba. Então, essencialmente faz essas configurações do game. Recompensas, ou recompensa no caso, né? Se você pôr aí sua conta, você recebe algo. Aumente o nível da sua experiência no Call of Duty com 1 hora de Double XP Token e 1 hora de Double Weapon XP Token. Você tá balançando a cabeça positivamente, é bom isso? Double XP sempre é bom. Mas tem mais experiência no COD, se você quiser fazer o login. Eu gostei muito que agora a NVIDIA mudou a filosofia do tipo, se você quer usar, faz login, se você fizer login eu te dou uma bala, faço carinho na sua cabeça e te dou experiência no COD. Então, pelo menos eles estão dando algo em troca de você ficar cedendo seus dados para eles. E por fim, as configurações. Então, a gente está no PC baratinho, nesse exato momento, então é um Ryzen 5 5500, por motivos de um artigo que eu estou fazendo, tá com uma RTX 4060. Então, aqui tem um relatório do que a gente tem, aplicações instaladas, notificações, né? A gente pode mudar essas configurações e sobre do aplicativo. Vamos dar uma olhada como é que fica o overlay agora com essa novidade. E outra coisa que eu tô curioso, na verdade, é se o GeForce Experience está aqui, ó. Ele desinstalou. Nós tínhamos o GeForce Experience instalado nessa máquina e ele substituiu ele. E vamos ver se tá o painel de controle ainda aqui. O painel de controle continua por aqui, ou não? Continua. Tá aqui o painel de controle. Dá pra você usar. Ele tá lá se tiver alguma configuração que você
queria e não foi migrada para o NVIDIA App, mas vê que aquela parte, principalmente das partes de configuração 3D, ó, essa interface aqui, várias delas foram migradas para lá. Nem todas, pelo que eu estou reparando, mas algumas. Por exemplo, eu não vi no DSR tá aqui. Eu ia dizer que eu não achei o DSR, mas o DSR tá. Vamos abrir um game e vou mostrar para vocês o overlay que o NVIDIA App oferece. Bom, então vamos lá. Estou abrindo aqui o Call of Duty e vamos ver como é que são as interfaces. O Alt e Z continua sendo o atalho para fazer isso. Então, se você apertar aqui Alt e Z, mudou bastante a interface. Então, antes o GeForce Experience ele ocupava toda a tela com o overlay, por motivos de necessidade nenhuma. Os botões eram muito grandes e não precisava ocupar a tela toda. E dá pra ver como realmente não era uma necessidade, porque a nova interface tá usando só aqui o cantinho, ó. Simplificou, eu ainda vejo o jogo ali atrás e eu tenho as funcionalidades. Então, por exemplo, de gravar o gameplay, que eu fiz aqui manualmente, mas eu também podia usar o Alt F9. Olha, já tá montando uma galeria, né, das capturas que eu fiz. Fazer uma captura aqui de tela, por exemplo, no Alt F11. Então, ó, faz capturas ali também. Dá para iniciar o modo fotografia. O modo fotografia, ele tem funções de filtros. Então, por exemplo, eu posso, sei lá, você pode, por exemplo, fazer sua captura e você quer dar uns efeitos diferentes, ó, por exemplo, profundidade de campo. É que eu não tô numa imagem 3D, é meio idiota eu fazer isso numa imagem 2D. Então, deixa eu ir para uma interface 3D para mostrar isso melhor. Modo fotografia, tô dando profundidade de campo. Tá zoando tudo. Isso aqui é para você fazer dentro do seu gameplay e aumentar ou reduzir a profundidade de campo. Então, você pode deixar atrás do teu personagem. Ó, pode ver que tem que achar a distância. Ó, aqui tá o meu personagem e agora eu quero borrar o fundo e não ele. Aí, ó, tá começando a borrar mais o fundo e não tanto o personagem. Tem que fazer o ajuste, né, do campo de alcance, raio de desfoque, essas coisas da câmera, mas você pode fazer aquela captura do seu gameplay e dar todo um efeito fotográfico, cinematográfico, fazer sua captura ficar bonitinha. Então, o modo fotografia do GeForce, aqui no caso do NVIDIA App agora, né, tem alguns efeitos maneiros, sei lá, fazer preto e branco. Beleza, modo fotografia. Nós temos o destaque. O destaque ele funciona com alguns games capturando automaticamente momentos principais. Ou quando você morre, ou quando você mata alguém. Depende do jogo ter suporte a isso. Ele por conta mesmo já salva suas kills ou seus principais momentos nos games e vai salvando lá numa galeria com seus replays. Tem a função de microfone. Então a gente está jogando, está capturando seus gameplays para ele captar seu microfone, inclusive com a opção de você separar do restante do áudio. Então, se eu venho aqui nas configurações, eu consigo mexer nisso, ó. Venho aqui em áudio, não tem o microfone, mas eu poderia colocar a configuração dele e fazer uma faixa separada. Então, se eu estou falando alguma coisa, eu tenho o meu replay, posso ficar só com o som do meu gameplay, eu posso ter o som da minha voz junto. Depois, lá na edição, você consegue escolher. Tem também aí a captura de vídeo para a gente fazer as configurações. Eu gostei muito mais de como a interface não está mais cobrindo toda a tela. Não tinha motivo para ser como era antes com o GeForce Experience e cobrir todo o meu display, quando pode muito bem ser uma coisa mais minimalista aqui no canto. E nós temos também a opção, como ele já está indicando aqui, o Alt R. Então, se eu não era isso que eu queria ver a performance do meu sistema. Aqui no Adreno a gente usa muito o MSI Afterburner e o Riva Tuner, como vocês veem no canto esquerdo da tela. A gente tem vídeo de tutorial como você configura ele, mas ele tem bastante funcionalidade, é por isso que a gente usa ele aqui no Adreno, mas sendo bastante direto é um pé no saco organizar isso aí como tá bonitinho aí no canto esquerdo. Isso aí para sair do lugar as coisas é um pulo. Volta e meia a gente começa as lives, tá tudo torto. Acredito que para a maior parte da galera já vai funcionar esse que vem com o NVIDIA App. Então você aperta Alt R. Eu acho que eu não tava vendo. Ele tava aparecendo lá no canto e eu não via. É por causa da interface tá aqui em cima, ó. Apertando Alt R e quase não dá para ver porque tá brigando um pouco com a interface do COD, né? Ficou muito discreto ali. Aparece e some. Aqui tem, por exemplo, o tempo de criação do quadro, 18 milissegundos, quanto é o uso de CPU, quanto é o uso de GPU, quantos FPS está rodando. A gente pode vir aqui e mudar também essas coisas. Então, se eu vir aqui nas configurações, eu posso mudar para, por exemplo, modo avançado, posso personalizar, escolher o que eu quero pôr, tem mais 11 opções, tem bastante coisa, ó. Latência média do PC, legal. Tudo que eu tinha dito que era a latência da quadro, não, na verdade é a latência total do sistema, o que inclui até a demora para alguns comandos. Então, por exemplo, a renderização, a latência está 6 milissegundos, mas o sistema todo para me entregar esses novos quadros está demorando 20 milissegundos. Isso é maneiro, isso é uma informação bem boa para você saber se o seu PC está performando bem. Posso fazer o registro disso. Então, ó, comecei a registrar. Se você quiser trabalhar com esses dados depois, que nem a gente faz aqui no Adreno, você também pode trabalhar com isso. Ó, dá para você mudar em que lugar ele fica, por exemplo. Dá para mudar como é que você faz para posicionar. Então, por exemplo, agora ficou melhor. Eu estava reclamando de como ele estava posicionado em relação ao COD.
agora ficou um posicionamento melhor, até para deixar gigante. Pra você que, como eu, não joga nada, fica só olhando as estatísticas no canto da tela, dá até para você ir mexendo o tamanho. Gostei, bem tranquilo de você mexer, configurar, só faltou clicar e arrastar ele pela tela aqui na parte da visualização. Isso não chega aí tão longe, mas eu já consigo mexer em bastante coisa, e principalmente para quem não quer ficar se estressando em configurar o MSI Afterburner, tem aí uma boa quantidade de informações sobre o meu hardware. Bom, galera, então, impressões gerais. Gosto, em partes, do que o NVIDIA App está fazendo. Acho que é um movimento certo você começar a centralizar tudo em um único aplicativo. Gosto que ele ficou mais simples em algumas coisas, as interfaces são mais diretas. Algumas fontes são pequenininhas, então vou te ver, tem alguma coisinha que eu acho tá meio pequeno, meio letra para formiga. Mas, em geral, eu gosto que a tela, por exemplo, a sobreposição não está mais ocupando toda a tela. O aplicativo, em geral, está com poucas abas, então você não precisa ficar navegando por muitas coisas para achar o que você quer encontrar. Numa das 3 interfaces que ele tem, das 3 abas iniciais, já vai estar a configuração que você está procurando. Eu entendo eles não terem colocado todas as funcionalidades aqui. Então, por exemplo, o NVIDIA Broadcast, ele está separado, o GeForce Now está separado, mas eu acho que alguns casos, por exemplo, o NVIDIA Broadcast, para mim, devia estar aqui também. É o que acontece no software da AMD, que eles já têm essas funcionalidades de stream, essas configurações de supressão de ruído, isso tudo está colocado junto com esse software principal. Em partes eu entendo porque o NVIDIA App é para você jogar com essa placa de vídeo, e as funcionalidades do NVIDIA Broadcast estão mais para uma galera que às vezes quer fazer stream ou precisa fazer videochamada, mas eu acho que o NVIDIA Broadcast devia ser incorporado dentro do NVIDIA App. Ele está em fase beta, então pode ser que mais para frente ele traga isso, mas dá para trazer alguns aplicativos ainda do ecossistema da NVIDIA e realmente centralizar num único lugar, porque ajuda bastante. Por exemplo, tem uma galera às vezes que até vê essas funcionalidades e nem sabe onde elas estão. Vê que dá para desfocar o fundo, tirar ruído de microfone e nem sabe que é outro software que você tem que instalar para você conseguir ter essa função. Bom, galera, esse é um tutorial geral aí do que está disponível no NVIDIA App, algumas impressões iniciais. É o aplicativo que você deve instalar, com certeza. Eu acho ele mais funcional que o GeForce Experience. Primeiro, porque não me enche o saco fazendo login. E segundo, porque ele está melhor organizado mesmo. Então, acho que tem muitos avanços aqui, uma boa substituição. Então, o GeForce Experience, vai com Deus que o NVIDIA App está entregando melhor o que você fazia antes. E não entrar também mais no painel de controle da NVIDIA, não é que seja ruim, eu acho que em partes é porque eu estou acostumado com ele há muitos anos, mas ele realmente tem uma interface meio datada e se der para incorporar no NVIDIA App, melhor ter tudo num lugar só. Para mais vídeos e tutoriais aqui no Adrena de como faz para as placas funcionar, porque não está funcionando e você queria que funcionasse, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente dá um rolê ali pelos softwares e pelas configurações de placas de vídeo. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!